Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos diante do Senhor, nos humilhamos na Tua poderosa mão. Ó Senhor Jesus, que a Tua misericórdia, o Teu amor possa nos alcançar nessa noite. Dispensa aquilo que está no Teu coração. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra nos traz luz, Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos supre a cada dia, nos fortalece e nos encoraja. Ó Senhor Jesus, nós Te agradecemos por essa oportunidade, como igreja, estarmos reunidos em Teu santo nome. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vimos na semana passada, o irmão compartilhou conosco, que nós devemos reavivar o dom que Deus deu para cada um de nós. E nós sabemos pela palavra de Deus, a importância do Espírito que o Senhor deu para cada um de nós. A palavra fala que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder e de moderação. Que nós possamos, sempre exercitar o nosso espírito, sempre, através do Espírito, termos a comunhão com Deus por meio da palavra de Deus. Então, por isso, nosso coração tem que ser um coração adequado, um coração correto diante do Senhor. Nosso espírito tem que ser forte para que possamos desfrutar da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Hoje vamos falar sobre o livro de Esdras, que fala um pouco da reconstrução do templo, da casa de Deus, após o exílio. E nós sabemos, irmãos, toda edificação tem oposição, principalmente nós que estamos aqui cumprindo a missão que Deus deu para nós de edificar a casa de Deus. E sempre haverá oposição. O inimigo sempre vai levantar alguma coisa, alguma situação, para nos impedir de edificar a casa de Deus. Por isso nós precisamos do espírito forte, um espírito sensível, nós precisamos de ser governado por essa visão que Deus nos deu de Cristo e a igreja, que o Senhor prometeu que edificaria a sua casa. Louvado seja o Senhor. Quando a gente começa a ler em Esdras capítulo 1, a gente vê como Deus operou de uma maneira extraordinária. Deus despertou um rei gentil. Aqui fala no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia, estava cativo da Babilônia. Mas louvado seja o Senhor, através de Jeremias, a promessa de Deus que o Senhor ia restaurar
o povo de Deus para Jerusalém. Jerusalém estava toda destruída, o templo todo destruído, né? Os babilônicos levaram todo o ouro, a prata da casa de Deus. Jerusalém estava em desolação. Mas aleluia, Deus é fiel. Né? A palavra de Deus sempre tem um sim e um amém. A palavra de Deus não falha. Deus tinha prometido que ia restaurar o povo de Deus. Depois de 70 anos de cativeiro, ele ia levantar um povo para edificar a casa de Deus novamente. Mas aqui nós vemos, né, Deus despertou um rei gentil, o rei da Pérsia, Ciro. Irmão, Deus usa quem lhe apraz. É escolha de Deus. Como um dia Deus escolheu a cada um de nós. Não é que nós somos melhores do que os outros. Deus nos escolheu. Isso é misericórdia de Deus, isso é amor de Deus. E nos chamou para edificar a casa de Deus. E ele, né, foi encarregado disso. E ele fez esse pregão falando, e também por escrito, por escrito, ele também levou a todo o povo judeu cativo. E ele falou, no versículo 3, quem dentro de vós e todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Por quê? É a escolha de Deus. Deus escolheu Jerusalém. Ele falou, ali eu vou colocar o meu nome. E ali todo o povo de Israel tem de subir e adorar a Deus no lugar que eu escolhi. Antes, você poderia adorar em qualquer outro lugar. Mas este é o lugar que eu escolhi para ser adorado, onde vai ser a minha casa, onde vai ser o templo de Deus. E ali colocarei o meu nome. Jerusalém era o lugar da habitação de Deus. E graças a Deus hoje, a igreja é a habitação de Deus. Individualmente, cada um de nós também somos habitação de Deus no Espírito. Por isso, nós temos de valorizar que nós somos a habitação de Deus. E a palavra fala que nós somos comprados por um alto preço, preço de sangue. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz e nos comprou a cada um de nós, para nós sermos habitação de Deus. Nós que cremos no Senhor, o Senhor nos limpou, nos purificou, nos santificou, e o Senhor, cremos no Senhor e nos tornamos a habitação de Deus, a morada de Deus. Louvado seja o Senhor. E ele fala, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita o homem deste lugar, ajudarão com ouro, prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus, e qual estava em Jerusalém. Primeiro, nós vemos um princípio aqui importante, que Deus despertou o espírito, primeiro do rei Ciro, e também do povo de judeu. Deus também hoje, cada dia o Senhor nos desperta para edificar a casa de Deus. Mas se nós lermos a história, muitos foram despertados, tá certo? Mas depois ele falou, vocês precisam se levantar, no versículo
5 fala: então se levantaram as cabeças da família de Judá e Benjamim. Precisa ser despertado, mas também precisa ser levantado, se levantar. Não era só Judá e Benjamim que estava cativo na Babilônia, tá certo? Mas essas duas tribos foram despertadas, levantaram, tá certo? E pegaram as ofertas voluntárias de gado, o ouro e a prata para edificar a casa de Deus. Falar as cabeças da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, e todos aquele cujo Espírito de Deus despertou. Está vendo? Despertou. É importante, irmãos, nós despertarmos. Nós não podemos ficar apagados. Nós precisamos cada dia ser despertados pelo Senhor, despertado pelo Espírito, para edificar a casa de Deus. Precisamos levantar, e aqui fala um terceiro aspecto, para subirem, tá certo? Muitos, às vezes, são despertados. Puxa, a palavra foi muito boa, muito rica, e não aconteceu nada. Nós ficamos na mesma posição, tá certo? Ficamos lá, porque muitos tinham família lá na Babilônia, já tinha casa, já tinha feito eu vou levantar, eu vou subir para edificar uma casa de Deus em Jerusalém, que está toda destruída. Por isso o Senhor precisa despertar, porque tem um preço a pagar. Você precisa ser despertado, você precisa se levantar, tá certo? E você precisa subir. E subir levando as ofertas. Como é que você vai edificar o templo, a casa de Deus, sem o ouro, a prata, sem o gado para fazer a oferta pelos pecados do povo de Israel? Aí ele falou: e todos que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios na casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de deuses, de outros deuses. O rei Ciro mandou tirar, porque ele pertencia à casa de Deus. E esse povo da tribo de Benjamim e de Judá e os levitas pegaram essas ofertas e subiram, despertaram, levantaram, subiram, mas também precisa edificar. Sem edificação, não tem habitação de Deus. Como é que Deus vai habitar? Precisa da edificação da casa de Deus. E para edificar a casa de Deus, precisa de luta. Se você ler, hoje não vamos compartilhar, o livro de Esdras, tinha muitos opositores. Muitos opositores, para não deixar construir o templo. Escreveram carta para o rei Ciro,
né, falando mal do povo judeu, mentindo contra o povo judeu. E na história nós vemos que o templo foi parado por 20 anos, por causa dessa oposição. Tinha a oposição de Sanbalá, para desencorajar o povo edificar a casa de Deus. Mas, aleluia, Deus é um Deus de promessa. Amém. Deus falou que o povo ia voltar, o povo ia ser despertado, ia se levantar, ia subir, mas também ia edificar a casa de Deus. E hoje, irmãos, trazendo para a nossa experiência, é a mesma coisa. O inimigo, né, levanta muitas situações. Vamos ler Ageu. Ageu, capítulo 1. Versículo 3: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Essa é a primeira estratégia do inimigo. O povo de Israel estava preocupado com a sua casa. O que é uma casa apaneilada? É uma casa adornada, é uma casa enfeitada, onde tem conforto e bem-estar. Muitas vezes o inimigo usa a nossa casa para a gente estar envolvido com a nossa casa. E a casa do Senhor está em ruína. A casa do Senhor não está edificada, porque eu ainda estou preocupado em adornar a minha casa, em enfeitar a minha casa, ter um conforto na minha casa. Em outras palavras, estou preocupado comigo mesmo, com as minhas coisas. Olha aqui que o Senhor continua falando, no versículo 5: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Esses versículos aqui nos mostram quando estamos debaixo da bênção de Deus e quando não estamos debaixo da bênção de Deus. Quando não estamos debaixo da bênção de Deus, estamos preocupados com as nossas coisas, com os nossos interesses, com os nossos afazeres, e esquecemos por aquele dia o Senhor nos chamou para ser um membro do corpo de Cristo, para edificar a casa de Deus. Parece que a nossa visão foi ofuscada. Estamos preocupados com a nossa casa. Os irmãos entendem, né? Eu não quero dizer que os irmãos não vão trabalhar mais, não vão ter as coisas, não é isso. A Bíblia fala: onde está o teu coração, e está o teu tesouro. Como é que é? Estará o seu tesouro, estará o seu coração. Está o seu tesouro. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Amém. Aí o Senhor fala: por que muitas vezes você semeia muito, mas não colhe?
Tá certo? Você pode ter a melhor semente, pode ter a melhor terra, a melhor máquina, o melhor preparo, tá certo? Tudo nota 10. Mas se não chover, adianta? Não vai colher, né? A chuva vem da onde? Dos céus. É bênção de Deus. Tá certo? Então por isso aqui, você tem semeado muito, mas tem colhido pouco. Às vezes você semeia com a bênção de Deus, às vezes é pouco, mas Deus te dá muito, porque está debaixo da bênção de Deus. Olha que ele fala: comeis, mas não chega para fartar-vos. Tá certo? Você come, parece que está faltando, né? É como você vai no supermercado e esquece alguma coisa, comprou e opa, faltou alguma coisa. Você come, mas não tem se fartado, não tem o que? Saciado. Por isso o Senhor falou para aquela mulher samaritana: se você beber dessa água, você ainda vai ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, jamais vai ter sede, porque terás uma fonte no seu interior que fluirá com rios de água viva. Bebeis, mas não dá para saciar. Você se veste, mas não se aquece. O que recebe salário, recebe e põe num saquitel furado. Está vendo? A gente sempre fala: o que é um saquitel? É igual você tiver um bolso, por exemplo, eu uso muito chave, né? De vez em quando meu bolso fura, né? E aí eu ponho as moedas aqui, elas caem tudo, né? Sai em casa caindo, catando moeda. Está furado, né? Aqui o saquitel é onde que eles punham o dinheiro, mas quando põe, vaza tudo. A questão não é o valor, é se está debaixo da bênção do Senhor ou não. Às vezes você tem 1000, mas está debaixo da bênção do Senhor, esse 1000 vai ser multiplicado. Tá certo? Às vezes você fala: não, eu preciso de 10.000, esse 10.000 também não vai dar, porque não está debaixo da bênção do Senhor, vai vazar tudo. O saquitel está furado. Então, irmãos, são as estratégias que o inimigo usa para nos impedir de edificar a casa de Deus. Coisas boas, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tá certo? Mas precisamos estar debaixo da bênção do Senhor, debaixo da presença do Senhor. Por isso o Senhor falou: assim disse o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Antes, nós não estávamos sobre a bênção de Deus, mas o dia que nós nos convertemos, nos voltamos o nosso coração para Deus, estamos debaixo da bênção de Deus. Por isso o Senhor falou no 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dele, e me agradarei e serei glorificado. Está certo? E serei glorificado. Amém. O que nós queremos, irmãos, é não estar debaixo da bênção de Deus, da misericórdia de Deus. Deus multiplica.
Tá certo? É como na multiplicação dos pães. Tem lá uns peixinhos e uns pãozinhos, né? Mas tem milhares para alimentar. Tá certo? Talvez na minha mão não vai dar nada, né? Posso distribuir para poucas pessoas. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor abençoa e multiplica. E o Senhor dá e manda cada um de nós dar de comer a esse povo. E ainda vai sobrar. Isso é o quê? É a bênção de Deus. Amém. É a bênção de Deus. Tem um irmão na fazenda, ele também já aposentou. Eu gostava desse irmão, né? Ele e a esposa deles, era pessoa simples, né? Ela trabalhava para fazer café, limpar o escritório, e ele trabalhava na borracharia. Irmãos, eles tinham a bênção de Deus. Se você juntar os dois salários, né, a maioria do pessoal que trabalhava na fazenda ganhava muito mais do que ele. Mas era o que era interessante, irmãos, ele nunca pedia um vale. Ele recebia o salário todo mês, dia 5, inteirinho. Ele nunca tinha dívida. Os outros colegas de trabalho, era cheio de carnê da Casas Bahia, né? Tá certo? E você olhava na casa dele, uma boa televisão, um bom sofá, uma boa cama, boa geladeira, a casa limpinha, bonitinha, tá certo? E o que era, irmãos? A bênção de Deus. Tinha a bênção de Deus. Tinha pessoas, irmãos, que ganhavam muito mais, né? Até os filhos dele mesmo vieram para a cidade, ganhar dinheiro, depois estava tudo correndo atrás do pai para pegar dinheiro emprestado, para pagar cartão de crédito. Está vendo? Por isso, como é bom estar debaixo da bênção de Deus. Por isso, irmãos, quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Deus cuida das nossas coisas. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar força para você trabalhar, tá certo? Para sua esposa, para os seus filhos, Deus vai cuidar de você. É que muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode cuidar. Mas eu ganhei esse salário, eu nunca vou poder comprar um carro. Tá certo? Nós, se estamos debaixo da bênção de Deus, Deus vai dar, Deus vai abençoar. Eu lembro direitinho, todo mundo ria dele. Ele comprou um Fusquinha 1962, era um verde limão, sabe? Não sei, muitos aqui nem conheceram o Fusca 62, né? E os caras pintou ele um verde limão assim, mas eu vou te contar, onde você via ele na estrada, o Luizinho tá chegando aí com o carro dele, né? Mas o carrinho dele, bonitinho, tá certo? Ia em Uberaba, fazia as compras, coisa e tal, tá certo? Às vezes os irmãos com um carro bem melhor, às vezes alguém estava trazendo carro do irmão. Tinha a bênção de Deus. E ele foi melhorando, né? Comprou um golzinho, coisa e tal. E depois comprou até um carro zero. É a bênção de Deus, irmãos. Por quê? Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Eu me lembro, essa experiência eu tive com o Senhor.
falei, Senhor, não, agora eu trabalhei tantos anos, né, não tenho nenhuma casa, não tenho um carro, né, e fiquei bravo com o Senhor. Falei, mas agora eu vou trabalhar dia e noite, se der eu vou para a reunião, e trabalhei bastante mesmo. Irmãos, não conseguia juntar nada, sempre tinha alguma coisa para pagar, para fazer e coisa e tal. Senhor Jesus, e orei ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas coisas. E foi uma verdade, irmãos. Deus nos abençoou. Compramos a nossa casa, compramos o nosso carro, tá certo? Tudo debaixo da bênção do Senhor. Quando nós envolvemos com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas coisas. Amém. E o coração de Deus, hoje, é para que nós edificamos a casa de Deus. Amém. A missão que Deus deu para nós é a edificação da casa de Deus. Amém. Mas nós sabemos que tem muitos obstáculos. O inimigo levanta muitos obstáculos. Mas aleluia, o Senhor está conosco. Amém. O Senhor está com a igreja, o Senhor está com o seu corpo. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não tem outro povo, é eu e você, somos nós, a igreja, propriedade exclusiva de Deus. Deus, quando olha para a terra, Ele olha para cada um de nós, porque nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus. Nós somos a habitação de Deus, nós somos a morada de Deus. Eu quero estar debaixo da bênção de Deus. Os irmãos também querem estar debaixo da bênção de Deus? Amém. Vamos ter 1 minuto de oração, irmãos. Pedindo ao Senhor para que nós possamos ser, cada dia, ser despertados. Nós possamos nos levantar, nós podemos subir e edificar a casa de Deus. Que o Senhor, se nós cuidamos da casa de Deus, Deus vai cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Amém? Vamos ter um pouquinho de oração. Amém. Eu gosto muito de um versículo que o Senhor tem sempre falado comigo. E na minha leitura da palavra, eu li essa semana Romanos, Romanos capítulo 13, versículo 11, fala assim, e digo isto, 13:11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio nós cremos. Irmãos, é hora de despertarmos. Não é hora
de nós estarmos dormindo, nós não somos da noite, nós somos do dia. Amém. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. E a nossa salvação está mais perto do que aquele dia que nós cremos. Porque a volta do Senhor, irmãos, está próxima. Está muito próximo. Nós, hoje, na conferência das irmãs, aí à tarde, nós vamos ter comunhão com os varões, irmãos de vários lugares, de Brasília, Goiás, Goiânia, e nós vamos ter comunhão no local de reunião de Uberlândia, E cada um, deu a sua porção, E o sentimento de cada um era que a volta do Senhor está próxima. Nós não temos muito tempo para desperdiçar. Nós não temos muito tempo, irmãos, para nos envolvermos com outras coisas que não seja a casa de Deus, o povo de Deus. E a gente vê, quando eu estava lendo esses livros da restauração, do povo, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, irmãos, é urgente. Não podemos perder tempo mais. O tempo passa rápido demais. Tá certo? Há pouco tempo era janeiro, Nós já estamos em setembro, praticamente. Tá certo? Daqui uns dias nós estamos no final do ano. Tá certo? Como passa rápido. Então nós não podemos perder mais tempo. Não podemos estar envolvido com outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Vamos aproveitar, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. E a melhor maneira de nós remirmos o tempo é lendo a palavra, orando ao Senhor, tendo comunhão com os irmãos, participando das reuniões de casa, tendo comunhão com os irmãos, das reuniões da igreja, tá certo? Porque nós ainda temos essa oportunidade. Nós temos ainda essa oportunidade. Porque nós sabemos que o inimigo vai apertar o cerco cada vez maior. E nós já vimos, os irmãos já compartilharam conosco, tá certo? Ele vai tirar a palavra de Deus, a referência nossa que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele vai querer tirar a nossa adoração a Deus. Às vezes nós olhamos, a guerra de Israel, contra a Palestina, coisa e tal. Se você vê o fundo dessa guerra, é por causa de um lugar. E esse lugar é o lugar que Deus escolheu para botar o seu nome e ser a sua habitação. Tá certo? Se você for em Israel, você subir no Monte das Oliveiras, você vai ver lá na cidade de Davi, dá para ver, E é como a Bíblia descreve, tem um vale, tá certo? Tem o Muro das Lamentações, tá certo? E no final, ali no Muro das Lamentações, na lateral, é a cidade de Davi. E hoje, onde que era a habitação de Deus, o templo de Deus é o domo, que é o templo
dos muçulmanos, no lugar da casa de Deus. E é promessa de Deus, Deus vai edificar ali, a casa de Deus ali, tá certo? Ali vai ser a habitação de Deus. Por isso tem luta, tem guerra, por causa da habitação de Deus, da casa de Deus. E é isso que o inimigo faz hoje também conosco, é uma guerra. Não é difícil quando você fala, não, eu vou orar. Se você falar, eu vou orar, e você está na sua sala, o telefone fixo toca, o celular tem mensagem, tá certo? Às vezes tem a televisão do vizinho ou da sua casa mesmo, ligada. Tá vendo? O inimigo usa para você não ter um tempo para desfrutar do Senhor. Ele arruma qualquer maneira para te distrair. É verdade ou não? Eu tenho meu lugar na sala que eu oro. Eu não levo o celular. O celular fica no quarto, lá, em outro lugar, carregando, desligado ou no volume 0, porque se você deixar no volume alto, dá aquele tocadinho, você já, opa, mensagem, é ou não é? Mensagem. É a estratégia do inimigo, para você não ter comunhão com Deus, para você não ter comunhão com a palavra. Você chama para orar com a sua esposa, puxa vida, você vai orar com a sua esposa, o menino grita, o outro está brigando com a outra, tá certo? Toca isso, toca aquilo, minha esposa é síndica, eu falei, daqui a uns dias eu vou ter de arrancar o interfone lá de casa, porque é sagrado, nós vamos orar e ele toca, ou é o porteiro, ou é a vizinha, precisa disso, precisa daquilo, entendeu? Por isso que o Senhor falou, quando ia orar, ele subia no monte, Então, muitas vezes você tem de trancar o seu quarto mesmo, para você não ouvir nada, e falar, Senhor, eu e você, eu e a minha esposa, nós vamos orar junto agora, nós vamos ter comunhão com o Senhor, nós vamos orar e ler a palavra, nós vamos desfrutar do Senhor. E às vezes você ora 5 minutos, parece que queima dentro de você, ou será que o telefone não tocou, ou será que ninguém chamou, Você começa a se preocupar, você tem que invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, aquieta minha mente, põe a minha mente debaixo do Espírito, invoca o nome do Senhor. É como aqueles irmãos falam, o sangue do Senhor tem poder, o nome de Jesus tem poder, tem que falar isso mesmo, tem poder para te segurar a sua mente, porque senão você vai vagar, senão você vai viajar. Por isso, a mente posta na carne dá para a morte, a mente posta no Espírito dá para a vida e paz. O maior problema nosso é a nossa mente, ela é muito sensível, ela é muito aguçada, parece que ela foi preparada para se preocupar com as coisas. Ela não paga a sua conta, mas ela preocupa. Muitas vezes ela nos domina, ela nos restringe. Por isso nós precisamos de orar ao Senhor, de buscar o Senhor. Tá certo? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Lembre-se, irmãos, a nossa salvação está mais próxima de quando nós cremos. Não é hora de dormirmos,
Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós precisamos estar despertados, nós precisamos estar sóbrio, tá certo? Quando você tem sobriedade, você tem discernimento. E isso, irmãos, é fortalecido por meio do Espírito. E a palavra fala que o Espírito até mesmo perscruta as profundezas de Deus, a intimidade de Deus, o centro, o âmago de Deus. É uma luta. Que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós. E nós sabemos, irmãos, é um preço que se pagou. Imagina, aquele povo, 40 anos, 70 anos, tá certo? Alguns tiveram filho lá, tá certo? Na Babilônia, tinha casa, tinha comida, tinha bebida, tinha trabalho. E Deus manda através de um rei, despertar o povo dele para subir e edificar uma casa de Deus. Em outras palavras, você vai deixar tudo que você tem. Tudo que você tem para trás. E você vai para um lugar que não tem nada. Quando eles chegaram em Jerusalém, ruína, ruína, ruína. Não tinha nada. Para edificar a casa de Deus. Essa missão que Deus quer dar para mim e quer dar para você. Quer nos despertar, irmãos. Não vamos nos envolver. Não vale a pena, né, irmãos? O final, como diz, 90 minutos no futebol, 89 está no pênalti, tá certo? Você volta para trás? Não, irmãos, vamos continuar a nossa jornada. Vamos edificar a casa de Deus. Vamos juntos edificar a casa de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes, pelo Evangelho. Tá certo? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Tá certo? Mas não é só isso o versículo. E tenha o pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá certo? É como a gente disse, nasceu a criança, o pai e a mãe vão embora? Não, aí que começa o trabalho, Aí que começa a luta. Aí que você tem de criar, você tem de ensinar. Amém? E o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos encorajar, que o Senhor possa nos suprir, nós possamos pagar o preço para a edificação da casa de Deus. Jesus é o Senhor. Amém.